pelo menos para eu ter aqui, eu vou ver se ficar ok, eu disponibilizo para vocês a gravação. Então, nós estamos falando aqui, né, da questão da erosão, né? Falamos da questão da atuação humana, as condições iniciais de colonização do país, e aqui a questão da erosão, falando que ela é um recurso, né? O solo, né, na verdade, é um recurso instável, muito instável. O que significa isso? Significa que o solo ele pode ser degradado com facilidade. Às vezes eu tenho um solo em perfeitas condições, se eu remover a vegetação desse solo, ele vai se degradar assim em um tempo assim extremamente rápido, né? Muito rápido. Aí vem aqui, ó, falando exatamente, né? Aqui, ó, alguns dados sugerem, né? Sugerem que cerca de 20 centímetros de solo perdidos pela erosão desperdiçam de 1.400 a 7.000 anos de trabalho da natureza. Então, você vai perder 20 centímetros de solo, que foi o solo produzido num tempo de 1.400 a 7.000 anos de trabalho da natureza. Então, para produzir esse solo, gastou-se, aí vamos colocar o limite superior, 7.000 anos para produzir 20 centímetros de solo. Sendo que eu posso perder esses 20 centímetros em poucos meses, dependendo dos eventos de chuva que acontecerem, eventos de vento, né? Principalmente chuva no nosso país, né? Então, as chuvas torrenciais, a erosão acontecendo, o escoamento superficial muito intenso. Então, isso aí vai fazer com que o solo seja perdido muito rapidamente. Então, olha só que prejuízo, né? 7.000 anos de trabalho da natureza foram perdidos rapidamente. 20 centímetros de solo foram perdidos. Então, 20 centímetros de solo é pouco, né? Muito pouco. Mas a natureza gasta aí 7.000 anos para produzir esses 20 centímetros de solo. Bom, seguindo aqui, ainda, né? Falando da erosão, os nutrientes vegetais podem ser repostos num solo lavado. Mas o solo se foi, ele mesmo carregado para os rios e oceanos, a natureza só poderia reconstruir no decorrer de muitos séculos. Eu necessitaria de muitos séculos para produzir esse solo. Então, assim, os nutrientes, né? Os nutrientes, eles são retirados também do solo, né? Quando há um escoamento superficial, uma enxurrada, né? Vamos falar assim, intensa, o solo é levado, a parte física, e também os nutrientes, né? A parte química, né? Os nutrientes que estão ali no solo são lavados e levados embora. Certo? Então, isso aí acontece. E aí ele fala, né? Por isso, costuma-se dizer que o solo é um recurso natural irreparável. É um recurso natural irreparável. Por quê? Nós vamos precisar de séculos para produzir o solo que foi pedido, né? Então, já vem na nossa mente o quê? Nós temos que preservar, nós temos que conservar esse recurso natural, porque ele é irreparável, né? Ele é irreparável na prática. Você perdeu 20 centímetros de solo da sua propriedade, você vai ter aí praticamente, não vai ter condição de recuperar esse solo novamente. Então, ele é irreparável, essa perda. Então, aí vem o seguinte: responsabilidade de se defender do solo. Aí ele fala na apostila, né, o cultivo de um solo erodido, né? Nós podemos cultivar um solo que foi erodido, um solo que passou pela erosão? Sim, nós podemos cultivar esse solo aí. Podemos. Só que é muito complicado você cultivar um solo erodido. Muito complicado. Muito complicado cultivar esse solo erodido aí. Porque o solo erodido é um solo muito compacto, né? Ele tem uma compactação muito grande,
uma densidade muito grande, e para você, por exemplo, passar ali um implemento agrícola, um arado, uma grade, fica muito difícil você fazer isso aí. Fica complicado. E também as raízes das plantas vão ter dificuldade de desenvolver num solo desse aí, um solo erodido, né? Além da questão química, a fertilidade do solo é praticamente muito baixa, extremamente baixa. Então, isso aí é a questão do cultivo do solo erodido. Eu posso cultivar, mas tem essas restrições sérias aí. Os danos causados pela erosão, nós vamos ter vários danos, né? Nós vamos ter remoção de camada orgânica, a camada orgânica, o horizonte orgânico do solo vai ser perdido rapidamente, o horizonte ar vai ser perdido, né? Se o processo de erosão continuar acontecendo, vai ocorrer isso aí, né? Então, é muito sério esse problema. E aí vem a pergunta, né? O questionamento. De quem é a responsabilidade de controlar a erosão? De quem é a responsabilidade de controlar a erosão? A responsabilidade de controlar a erosão, ela recai sobre a sociedade como um todo, né? Seja o meio acadêmico, seja os agricultores, né? Os produtores rurais, quaisquer agentes da sociedade são responsáveis, de forma direta ou indireta, no controle da erosão. No controle da erosão. Evidentemente que o meio acadêmico, né, tem aí pesquisas que são desenvolvidas, né, trabalhos que são desenvolvidos para poder medir essa perda de solo, para poder estimar, para poder recomendar práticas de controle de erosão. Então, o meio acadêmico está diretamente relacionado com essa responsabilidade. Mas a sociedade também, como um todo, está também, né? O produtor rural, de uma forma extremamente intensa, está relacionado também com esse controle, com essa responsabilidade de controle da erosão. Então, não é um agente só que vai controlar a erosão, são vários agentes dentro da sociedade. Aí vem para pensar, para raciocinar, né? Então, vou deixar em aberto para vocês essas questões aí. Número 1, condições de equilíbrio mantidos entre o solo e o ambiente antes da colonização. Certo? Condições de equilíbrio mantidos entre o solo e o ambiente antes da colonização. Como que era, né? O equilíbrio, como que acontecia antes da colonização brasileira. O item 2, consequências da quebra do equilíbrio entre o solo e o ambiente. O que vai acontecer quando esse equilíbrio, né, entre o solo e o ambiente acontecer? Erosão, definição. O que é erosão? O que é a erosão? O solo é um recurso natural facilmente recuperado? Fica para pensar, né? Uma outra questão. Diferença entre o empobrecimento do solo pela erosão e o empobrecimento do solo pelas culturas. Existe alguma diferença entre o empobrecimento do solo pela erosão e o empobrecimento pelas culturas? E sexta questão, sexto ponto para ser pensado, discuta a responsabilidade individual e da nação de conservar o solo. É o que nós acabamos de falar anteriormente, né? Agora mesmo. Só um minutinho, gente, que eu vou ter que conectar o carregador do celular aqui, porque ele está já meio fraco, e eu tenho que dar aula também daqui a pouco, 3 aulas, aí o celular vai estar com a bateria muito fraca, talvez até zerada, né? Só um instante que eu vou pegar o carregador.
Atenção. Voltou ao normal? Parece que está sem áudio. Não, tá normal. Tá normal? Então vamos tentar voltar aqui, porque ele saiu do modo de compatibilização. Deixa eu ver aqui. Voltar, participar. Conexão foi perdida. Provavelmente minha internet caiu. Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente, gente, a internet minha caiu aqui. Vamos voltando aqui, né? Deixa eu ver aqui. A reunião continua sendo gravada, né? Se ficar bom, eu disponibilizo. Se ficar ruim, eu não vou disponibilizar. Então vamos lá, né? Então, voltando aqui, gente, nós temos aí essas questões para vocês pensarem aí, né? Vocês vão pensar sobre essas questões e na apostila tem lá, né, as perguntas. O capítulo 1, exatamente, são essas 6 perguntas aí, né? Capítulo 1. Bom, seguindo aqui, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí. Erosão do solo, tipos e formas de erosão. Certo? Então, nós temos aí nós temos o que chamamos de tipo de erosão e o que nós chamamos de formas de erosão. Tipos e formas. Tipos e formas. Tipos de erosão. Né? Tipo de erosão. Nós temos a erosão geológica ou natural e a erosão antrópica ou erosão acelerada. São os 2 tipos que nós temos de erosão aí. Erosão antrópica. Isso está lá na apostila, na página 11. Página 11 fala sobre isso aí, lá no alto da página 11. Então, nós temos quais os tipos de erosão? Erosão geológica ou natural, erosão antrópica ou acelerada. São os tipos de erosão. E as formas? Quais são as formas de erosão que nós temos? Nós temos erosão em lençol, também chamada superficial ou laminar, mais conhecido como erosão laminar, né? Alguns falam erosão em lençol, mas normalmente se fala com mais frequência, erosão laminar, que caracteriza-se por desgastar uniformemente a superfície do solo. Tá? Então, como que eu vou ver, como que eu vou saber que o solo está com erosão laminar na prática? Eu vou chegar no local e vou observar o seguinte: a vegetação que estiver ali, ou que sobrou da vegetação, você vai observar o seguinte: as raízes estão expostas. Você vê a raiz exposta, né? Ali no coleto da planta, você vai ver abaixo do coleto alguma raiz já em exposição, a raiz exposta, evidentemente, do lado de fora, né? Então, eu caracterizo como erosão laminar. É o início da erosão. É o início da erosão. Então, quanto mais rápido você atuar, melhor, né? Quanto mais rápido você agir, melhor, porque você vai conseguir maiores benefícios. Você vai conseguir uma eficiência maior nas suas práticas de conservação. Uma outra forma de erosão chamada erosão em sulcos. Erosão em sulcos. Essa erosão em sulcos caracteriza-se pela presença de sulcos sinuosos
que se localizam ao longo dos declives e, em consequência, das correntes de água que escorrem sobre o terreno por ocasião das chuvas intensas, ou seja, as enxurradas, né? Então, com as enxurradas acontecendo, eu vou ter o quê? Um carreamento do solo, esse solo vai ser carreado, vai ser levado embora, e o pior de tudo é que esse solo vai ser o quê? Normalmente ele é depositado no leito dos rios, e aí causando o chamado assoreamento, né? O assoreamento dos rios. Então, nós temos esse problema sério aí. Então, a erosão em sulco, você já vê um caminho preferencial das águas. Você chega no local, você vê lá sulcos dentro da área, caminho preferencial da água. Você vê direitinho por onde a água da chuva passou. É a erosão em sulco. Isso é uma outra forma de erosão, né? Aí tem em vermelho, ó, observação. A aração, acompanhando o declive do terreno, é um poderoso aliado da erosão em sulcos na sua obra destruidora. Então, a aração morro abaixo, que eles falam, né, que eles chamam de erosão morro abaixo, ela é uma prática totalmente ultrapassada, né? Essa prática aí não deve ser usada de forma alguma, por mais óbvio que possa parecer, mesmo assim, muita gente ainda usa essa aração morro abaixo. Você já deve ter visto aí em alguma propriedade, o pessoal arando, né, morro abaixo. Então, arando no sentido do declive, né? Então, isso aí vai fazer com que aconteça o quê? Mais erosão, né? Mais sulcos, e esses sulcos vão evoluindo para um processo bem mais complicado que nós vamos falar na sequência. Bom, ainda outras formas de erosão, né? A erosão por embate. Erosão por embate, o que é a erosão por embate? Eu vou ver se eu localizo depois no meu material. Tem uns filmetes, uns filmezinhos assim de 2, 3 minutos, 4 minutos no máximo, lá da Universidade Federal de Uberlândia, Departamento de Solos, onde eles mostram alguns processos erosivos. Filmes, pequenos filmes, né, bem pequenos mesmo, mostrando de uma forma bem didática a ocorrência desses processos erosivos. Vou ver se eu localizo esse material e disponibilizo para vocês na página da disciplina. Então, a erosão por embate é uma das filmagens que eles mostram. Por exemplo, a água vem da chuva, né? Ela precipita, e ela vai encontrar o solo. Ela vai encontrar o solo. Então, essa água, ela vai bater no solo, ela bate no solo e vai promover a desagregação das partículas, ou a dispersão das partículas do solo. As partículas vão se separar devido ao embate, à batida da gota d'água no solo. O que eles chamam de splash. A gota d'água bate no solo, desagrega as partículas do solo, separa as partículas, dispersa as partículas. Isso é muito ruim, né? Quanto mais agregado tiver o solo, as partículas mais próximas, melhor. O solo mais agregado é um solo melhor, né? Então, essa erosão por embate é exatamente devido à energia cinética da chuva. Então, a gota d'água da chuva bate no solo, tem a energia cinética, que é a energia da velocidade, e vai promover a desagregação ou dispersão das partículas do solo. E aí nós temos o quê? Nós temos que ter uma proteção do solo, né? Cobertura do solo, por exemplo, eu posso colocar material morto, cobertura morta sobre o solo, posso ter cobertura verde mesmo, né? Adubos verdes ou material verde, material vivo, né? Sobre o solo. As próprias árvores ajudam muito nisso, porque quando ocorre a chuva bate na copa das árvores, vem escoando de uma forma mais lenta e chega no solo bem mais lentamente. Então, a energia cinética é dissipada pela vegetação, pelas árvores. Essa energia cinética não vai impactar o solo, ela vai impactar a árvore, né? Então, aí é como se fosse um escudo protetor do solo, essa vegetação e essa cobertura morta.
Então, eu tenho que, obrigatoriamente, eu tenho que proteger o solo. Tem que proteger o solo, tá, gente? Tem que proteger o solo. A proteção do solo mais eficiente contra essa forma de erosão consiste em mantê-lo com vegetação, principalmente no período chuvoso. Então, exatamente, eu tenho que manter o solo com vegetação, né? Quando eu mantiver o solo com vegetação, eu vou proteger esse solo, certo? Então, é interessante manter o solo sempre vegetado, seja com é, ervas, com arbustos, com árvores. Normalmente a gente faz um gradiente, né? Vegetação mais porte mais alto, porte médio, porte mais baixo. Então, proteção do solo e cobertura do solo tem que acontecer para diminuir essa erosão por embate. Uma outra forma de erosão é a erosão por desabamento, né? É muito comum em solos arenosos. Por exemplo, nós temos. Deixa eu ver. Por exemplo, essa erosão por desabamento, eu tenho lá nas margens dos rios os barrancos se desmoronando, né? Esses barrancos desmoronando nas margens dos rios, ou dos ribeirões, vão assoreando esses rios. E eu vou aumentando lateralmente a calha do rio vai sendo aumentada, né? Mas, em termos de profundidade, vai diminuindo a seção de controle, a seção do curso d'água. Então, no final das contas, eu vou ter o quê? Uma seção menor para um volume de água maior. Aí, o que vai acontecer? Vão acontecer as inundações, né? As inundações vão acontecer. Porque a quantidade de água é grande e a calha do rio está assoreada, por causa esses problemas sérios aí. Então, erosão por desabamento. Erosão em queda. A erosão em queda é de relativa pequena importância. Essa forma de erosão se manifesta principalmente em canais escoadouros, quando a água se precipita de um barranco, formando uma pequena queda de água. Isso aí, por exemplo, vamos imaginar um barranco, né? Um barranco nas margens dos rios, a água vem escoando e cai daquele barranco até dentro do curso d'água, formando uma pequena queda d'água. Isso aí vai proporcionar também erosão, porque esse material, essa água, está trazendo sólidos junto com ela, né? E isso cai dentro dos cursos d'água. Uma outra forma de erosão, que ela, na verdade, muito poucos dão importância ou pensam nela, né? É a chamada erosão vertical. A erosão vertical é uma erosão que acontece da seguinte forma: consiste no arrastamento de partículas e materiais solúveis através do solo. É a causa fundamental da diferenciação dos horizontes dos perfis de solo. Então, é algo assim que a gente nem sempre dá valor, né? Nem pensa, na verdade. A formação dos horizontes no solo, nós temos lá o horizonte orgânico, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C, né? Então, essa formação de horizontes do solo tem a ver também com a chamada erosão vertical. Por que é erosão vertical? Porque as partículas de solo estão sendo carreadas no sentido vertical do solo, de cima para baixo, verticalmente, né? Então, partículas de solo que estavam lá em cima, no horizonte orgânico, por exemplo, são transportadas para o horizonte A, para o horizonte B. Isso faz com que haja o quê? Uma modificação na estruturação do solo, ou seja, formação de horizontes, formação de perfis diferenciados, os horizontes do solo. Quando a gente estuda solo, vocês já tiveram solos 1, né? Aquela disciplina de solos que vocês estudam lá, os perfis do solo. Então, quando a gente observa o perfil de um solo, por exemplo, um barranco, você vai ver que esse solo ele tem lá um horizonte mais escuro na superfície, um horizonte orgânico, depois o horizonte A, que tem uma coloração mais avermelhada, mais amarelada, dependendo da rocha que deu origem a esse solo, e aí depois o horizonte B, o C, chegando até na rocha, a rocha matriz, a rocha que deu origem ao solo.
Então, a erosão vertical, ela é, assim, até certo ponto, difícil de você controlar. Você não controla isso, né? Porque a infiltração de água no solo acontece, querendo ou não, ela vai acontecer, né? E ela é até interessante que aconteça. Nós vamos falar mais adiante sobre isso, que é a infiltração aconteça, né? Infiltração de água no solo. Erosão eólica, erosão causada pelos ventos, não é isso? Então, a erosão eólica, ela é uma erosão que, em alguns pontos do país, é uma erosão importante, erosão, né, causada pelo vento. Então, por exemplo, no Nordeste brasileiro, no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem muito vento. Então, nesses locais, a erosão eólica ela toma corpo, ela toma importância. Para a gente aqui no Sudeste, não, né? Minas Gerais, não tem tanta importância, não. Mas a erosão eólica no Nordeste e no Sul do Brasil é uma erosão importante. Então, ele fala assim, ó, em nosso ambiente, a erosão eólica apresenta efeitos dignos de nota, apenas em regiões planas do Planalto Central e em alguns pontos do litoral. Né? Esqueci de falar do Planalto Central também. O teor de umidade do solo é um fator limitante da intensidade com que a erosão eólica pode ocorrer. Por que isso, gente? Porque se o solo estiver úmido, o vento vai ter dificuldade de carregar as partículas do solo, né? Então, quanto mais seco estiver o solo, mais intensa vai ser a erosão causada pelos ventos. O solo mais seco, as partículas ficam mais soltas, vem o vento e leva essas partículas do solo. Se o solo está úmido, ele fica mais agregado, fica mais pesado, fica mais difícil do solo ser carregado. Os prejuízos causados pela erosão eólica se referem principalmente ao enterramento de solos férteis pela sedimentação do material transportado, o que pode ocorrer mesmo a grandes distâncias do ponto em que o vento agiu ativamente. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter material sólido sendo jogado em cima de horizonte fértil. Então, por exemplo, eu tenho um solo lá com os horizontes todo formado, bonitinho, todo conservado. Aí começa a acontecer erosão eólica. O que vai acontecer? Essas partículas de solo que estão vindo de fora, trazidas pelo vento, vão cair em cima do horizonte orgânico, o horizonte mais fértil, e vai sepultar, vamos dizer assim, esse horizonte orgânico. Então, esse horizonte orgânico e o horizonte ar, né, vão ficando cada vez mais profundos, porque o material está sendo depositado em cima deles, e aí eu vou ter o quê? Um prejuízo sério, principalmente no que diz respeito a cultivo do solo, né? Porque eu vou começar a cultivar um solo que veio de fora, né? Chamado solo alóctone, que veio de fora. O solo foi depositado em cima de um perfil de solo já pré-existente. Erosão pelas ondas é uma outra forma de erosão. É a ação conjunta do vento e da água provocando, né, ondas, formação de ondas. Sim, a região, evidentemente, a região litorânea, né? O efeito das ondas se manifesta nas regiões litorâneas, lacustres e nas margens dos rios. As ondas avançam sobre a terra, desagregando-a e suspendendo grande quantidade de material. Ao retornarem, carregam o material em suspensão que será depositado em outros lugares. Então, é algo assim muito pontual, né? Essa questão da erosão formada, erosão pelas ondas. É algo pontual. Alguma pergunta até agora, gente? Eu posso continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer algum comentário, alguma coisa. Lucas, João Vitor. Tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Aí vem, né, o questionário. Claudiano, Sim. uma forma para estar evitando essas erosões, na verdade,
eólica no campo poderia ser com árvores para fazer o quebra-vento ao redor da plantação? Isso, exatamente. Uma das formas que você tem aí para poder diminuir esse efeito, né? Uma das formas para você diminuir esse efeito da erosão eólica é a construção de quebra-ventos, né? Então, a gente tem aí as vegetações mais indicadas para esse tipo, para essa prática, e realmente vai. Só um minutinho, fecha o seu microfone, por favor. Então, quando você vem e faz o plantio das árvores lá, monta o seu quebra-vento, você vai reduzir bastante o impacto dos ventos no solo, né? E também sobre a sua vegetação. Então, é sim uma prática muito usada, visando também a conservação do solo, tá? É muito interessante lançar a mão dessa prática, que é uma prática simples, né? Que ela vai, ao mesmo tempo, proteger o solo e vai proteger também a lavoura. Bom, então aqui, para pensar, né? Para pensar. Principais efeitos da erosão que apresentam significado aqui, né? Efeitos da erosão que tem a ver com a área agrícola, com efeito, com significado agrícola. Tipos de erosão e qual é o mais danoso para a agricultura e por quê? Nós falamos que tem tipos e formas. Tipos de erosão e forma de erosão. Aí vocês vão falar os tipos. Qual dos tipos de erosão é mais danoso para a agricultura e por quê? Tá? Muito simples, né? Muito fácil. O terceiro ponto para pensar, forma de erosão mais prejudicial à agricultura. Faltou, gente, falar de uma forma de erosão extremamente importante, que não está aí, que é a chamada erosão por vossorocas, ou erosão em vossorocas. Erosão em vossorocas. As vossorocas, elas são, assim, como diria, né? É o cúmulo da erosão, né? O cúmulo da erosão é vossoroca. São aqueles buracos enormes que nós encontramos na, na propriedade, né? Às vezes, vários metros de profundidade, se pode encontrar vossorocas de vários metros de profundidade, e onde você tem aí a exposição do perfil do solo, dependendo da situação, da intensidade da erosão em vossorocas, você pode ver, você pode ter até a exposição do material de origem, a rocha que deu origem, você pode enxergar isso. Então, as vossorocas, você tem vossorocas desde aí de 1 metro, né, vamos dizer, erosão, vossorocas menores, até erosões em vossoroca enormes, de vários e vários metros de profundidade. É uma evolução, entre aspas, né? A evolução seria uma sequência, evolução entre aspas, porque, na verdade, é uma regressão, né? Não é uma evolução. Mas, em termos de sequência, é uma evolução. Eu tenho, então, a erosão laminar, erosão em sulcos e erosão em vossorocas. Acontece nessa sequência. Se você não agir, você vai ter uma área com erosão laminar, ela vai virar uma área com erosão em sulcos, que vai virar uma área com erosão em vossorocas. Tá? Então, a erosão em vossorocas, depois eu vou colocar até umas ilustrações aqui. Vocês podem também, vocês estão com o computador aí, de hora que tiver um tempo, né? Vocês vão lá no Google Imagens, põem lá vossorocas, vocês vão encontrar várias ilustrações, vários estudos, muita coisa, mas muita coisa mesmo sobre erosão em vossorocas. Se você chega numa erosão por vossoroca, para recuperar é difícil. Né? É um processo, você tem que fazer um projetinho de recuperação de área degradada. Não tem como fugir. Você tem que recuperar. É uma área degradada, você tem que fazer um projetinho de recuperação de área degradada. Tem que lançar mão de cercar a área, impedir que o gado entre na área, pessoas entrem, tem que fazer lá presença de paliçadas, colocação de paliçadas na área, tudo isso nós veremos mais adiante, mas estou só adiantando um pouquinho, tá? Seguindo aqui nos pontos para pensar, forma de erosão mais prejudicial à agricultura,
prejuízos pela erosão por desabamento em solos de pastagens. E ele pergunta se todos os solos estão sujeitos à erosão vertical. É uma pergunta dele, né? Então, aí vem o questionário. Esse questionário. Continua lá. Ó. Como a erosão pode influenciar a fertilidade de um solo? Como que a erosão pode influenciar a fertilidade de um solo? Certo? Qual é a primeira forma de erosão que se estabelece no solo? Primeira forma. É o primeiro tipo, não. A primeira forma, né? Primeira forma de erosão que se estabelece no solo. Na apostila fala... Na apostila, ele tira essa dúvida, assim, categoricamente. Não chega a ser uma pegadinha essa pergunta, não, mas gasta que vocês leiam, né, a apostila para vocês verem o que ele vai falar exatamente sobre isso aí. Qual é a primeira forma de erosão que se estabelece no solo. Lembra que eu falei de uma erosão que vai desprender as partículas do solo, né? Tem a questão da energia cinética e tudo mais. É bem por aí, né? Como se pode constatar a presença de erosão laminar em um terreno? Também já falei, né? Falei agora há pouco como que eu posso constatar a presença da erosão laminar. Existe uma prática, uma maneira prática de você ver, né? Saber que está ocorrendo erosão laminar no seu terreno. E aí é muito importante que você tem que agir imediatamente, né? Detectou que tem erosão laminar, vamos agir, vamos lançar mão de práticas de conservação de solo e água para reduzir a chance dessa erosão evoluir para uma erosão em sulcos e aí mais adiante para a erosão em vossoroca. Quais as propriedades que determinam a erodibilidade de um solo? Então, vamos abrir aqui só como um arquivo auxiliar. Vou abrir aqui só para colocar dois termos para vocês aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Nós temos dois termos importantes que eu vou pôr aqui, ó. Erodibilidade e erosividade. Erodibilidade e erosividade. Existe uma diferença entre esses dois conceitos, tá? Bom, a erodibilidade, vou chamar aqui a erodibilidade de 1, né? Erodibilidade eu vou chamar de 1 e a erosividade eu vou chamar de 2. Então, o item 1, ou o termo 1, a gente poderia substituir esse termo 1 por susceptibilidade à erosão. Tá? E o 2 é a capacidade em causar erosão. Então, nós temos esses dois termos. É interessante que vocês saibam diferenciar os dois termos, tá bom? Porque os autores vão usar muito esses termos e tem materiais que eu vou passar para vocês também, artigo científico, material de livro. Tem um livro muito bom da área florestal, que também serve para a área agronômica, que é do IPEF, né? Um livro excelente, muito bom mesmo esse livro. Eu tenho esse livro, comprei na época, né? Já tem talvez uns 7, 8 anos que eu comprei esse livro. É um livro de conservação do solo para plantações florestais, vamos dizer assim, resumidamente isso, né? O título do livro
é parecido com isso aí. Eu não lembro de cor o título do livro, mas é um livro excelente. Eles falam muito sobre isso, sobre erodibilidade e erosividade. A própria apostila de vocês fala lá de erosividade da chuva. Mais adiante, ele fala sobre isso. Então, o que vem a ser a erodibilidade? Erodibilidade é a susceptibilidade à erosão. Então, por exemplo, você fala que um solo é mais erodível do que o outro, tem maior erodibilidade do que o outro, né? Um solo tem maior erodibilidade em relação ao outro, significa que aquele solo tem maior susceptibilidade de ser erodido. Ele fica mais vulnerável, né? Poderia colocar também aqui vulnerabilidade no lugar de susceptibilidade. Vulnerabilidade, né? Aqui, ó. Vulnerabilidade. Então, o solo mais vulnerável à erosão, mais fácil de ser erodido, é o que eu chamo de erodibilidade. Erodibilidade. Agora, erosividade é a capacidade de causar erosão. Então, eu tenho um elemento que vai causar erosão. Um elemento vai causar erosão. Que elemento? Chuva, por exemplo, vento, né? Então, são elementos que causam erosão. Então, por exemplo, uma chuva intensa, uma chuva de alta intensidade, ela tem uma erosividade muito maior do que uma chuva de baixa intensidade. Então, chuva intensa, nós vamos falar também sobre isso, né? Uma chuva intensa é uma chuva que tem o quê? Uma lâmina de água, uma grande lâmina de água num curto tempo, num curto espaço de tempo. Chove muito num espaço de tempo pequeno. É uma chuva de alta intensidade. Uma chuva de baixa intensidade chove pouco num espaço de tempo maior. Né? Então, vamos dizer, uma chuva, choveu 50 milímetros em uma hora. 50 milímetros em uma hora. Uma outra chuva, 50 milímetros em 24 horas. Então, aqueles 50 milímetros em uma hora vai dar 50 milímetros por hora. O outro, 50 milímetros em 24 horas, vai dar 2, pouquinho milímetros por hora. Então, você vê que a intensidade, ou a capacidade de causar erosão de uma é muito maior do que a outra. A primeira tem a intensidade muito maior de chuva, consequentemente, a capacidade dela de causar erosão é muito maior. Então, a sua erosividade é muito maior. Certo? Se for uma chuva de baixa intensidade, consequentemente, menor erosividade. Então, é importante, super importante que vocês saibam identificar esses dois termos e a diferença entre eles. Tá certo? Existe uma diferença aí. E não troque um pelo outro, né? Não troque um pelo outro. Porque o conceito é bem diferente. Tá? Então, eu vou apagar esse arquivo aqui, não vou salvar, não. E vou voltar aqui, né, para o que nós estávamos falando. Onde nós paramos, quais as propriedades que determinam a erodibilidade de um solo. Então, aqui está falando, né? Ó, quais as propriedades que determinam a erodibilidade, ou seja, a susceptibilidade do solo à erosão. Tá? Isso é para pensar, né? Vamos analisar isso aí. Volto a dizer, né? Eu falei lá atrás, não foi hoje, não, eu falei em outra oportunidade, essas questões, essas perguntas, nem todas têm a resposta prontinha na apostila. Algumas perguntas vocês vão ter que pesquisar, tá certo? Então, não deixe para a última hora, não, porque vocês vão ter que ter um trabalhinho de pesquisar algumas questões aí, tá? Vocês vão ter que buscar no Google aí, né, na internet, pesquisando, né, algumas perguntas, algumas questões que foram postas para vocês aí. Algumas você encontra na apostila a resposta direto. Outras não, você tem que buscar no Google ou em uma outra fonte de pesquisa a resposta. Nós estamos com 14 horas e 20 minutos. Vamos seguir mais um pouquinho mais adiante aqui. Então, essa aula vai ser disponibilizada ou não, dependendo da qualidade com que ela ficou no aspecto técnico, né? Se ela ficou boa, se não deu problema de microfonia, etc., né? Outras coisas mais. Fatores determinantes da erosão. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá?
Fatores determinantes da erosão. A diversidade de fatores que influenciam a quantidade de enxurrada e erosão. Então, temos muitos fatores que influenciam a quantidade de enxurrada e de erosão, tá? Um aspecto que nós temos que ter em mente sempre é o seguinte: o inimigo número 1 da conservação do solo e da água é o escoamento superficial, tá? Então, o escoamento superficial, as enxurradas, eles são o inimigo número 1 da conservação do solo e da água. Então, eu tenho que evitar ao máximo escoamento superficial, tá? Tem que evitar escoamento superficial. Não vou falar neutralizar ou zerar, vou falar isso não. Vou falar que nós temos que reduzir ao máximo o escoamento superficial. Lançar mão de práticas que proporcionem essa redução do escoamento superficial. Então, ele fala o seguinte, ó: a vegetação, declividade, natureza do solo e clima influenciam grandemente a quantidade de enxurrada e a erosão. Então, vegetação, presença ou não de vegetação, porte da vegetação, né? Declividade do solo, se o solo é mais declivoso, menos declivoso. A natureza do solo, se é um solo mais argiloso, se é um solo mais arenoso. E o clima também, né? Se eu estou num ambiente, por exemplo, num local onde chove muito, né? Ou no local que chove menos, tudo isso aí vai influenciar na quantidade de enxurrada e de erosão que são produzidas, né? A cobertura vegetal influencia a enxurrada e a erosão muito mais. Desculpe. A cobertura vegetal influencia a enxurrada e a erosão muito mais do que qualquer outro fator tomado isoladamente. Então, a cobertura vegetal é importantíssima, a presença dela, né? A declividade e o comprimento da rampa e condições em que o solo se encontra são também fatores que contribuem grandemente para a intensidade do processo erosivo. Então, o solo mais declivoso, eu vou ter maior incidência de enxurradas, consequentemente de erosão, né? E o comprimento da rampa, o comprimento de rampa tem a ver também, vai influenciar também na erosão. Quanto menor o comprimento de rampa, menor a erosão, né? O que vem a ser esse comprimento de rampa? O comprimento de rampa, vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma descida com a declividade uniforme, uma descida, por exemplo, de 15 metros. Uma descida de 15 metros. E, numa outra situação, a mesma declividade, mas só que a descida, ao invés de ser 15 metros, é de 100 metros. A descida é de 100 metros. Então, eu vou ter duas situações. Uma situação com declividade, com uma determinada declividade, 15 metros de descida, e o outro com a mesma declividade, só que com 100 metros de descida. Evidentemente que aquela situação que eu tenho 100 metros de descida, o comprimento de rampa é maior, a rampa é maior. Então, a probabilidade de erosões mais intensas é maior naquela que tem a rampa maior, no caso, 100 metros. Tá? Então, a erosão vai atuar com mais intensidade naquela situação onde o comprimento de rampa é maior. Aí, ele fala o seguinte: as chuvas intensas causam muito mais erosão do que as chuvas leves. Como é que eu disse, né? Eu disse anteriormente aí. As chuvas intensas, elas causam muito mais erosão, tá? Chuva intensa é problema. São aquelas chuvas que cai muita água num curto espaço de tempo. É seríssimo esse problema, né? Então, o solo tem que estar bem protegido, bem conservado. Eu tenho que ter isso em mente, tá? O solo, considerado isoladamente, devido à grande variação de lugar para lugar, introduz condições muito variáveis que influenciam a quantidade de enxurrada de erosão. Então,
eu tenho a questão, né, da presença da erosão no solo, causada por essas enxurradas aí, pelo escoamento superficial. Bom, aqui, gente, o tempo já está esgotando por hoje. Eu vou parar por aqui para a gente continuar na próxima aula. E eu vou perguntar se vocês têm alguma questão, alguma colocação aí, para a gente poder encerrar a aula por hoje e, né, disponibilizar depois para vocês, provavelmente, né, essa apresentação aí do ponto que eu comecei a gravar, né? Porque inicialmente eu não ia gravar, eu resolvi gravar mais ou menos depois de uns 10 minutos já iniciados. Eu tinha falado pouca coisa, mais alguma coisa sobre envio de material, entrei na página da disciplina e tudo mais, né? Então isso aí ficou fora da gravação. Mas o conteúdo que foi abordado, eu entrei aí em toda a gravação. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação, podem fazer aí. Eu vou abrir um pouquinho o áudio aqui para ouvir vocês melhor. Por mim, tá tudo certo. Tá tudo bem? Sim. Beleza. Bom, então, gente, não esqueçam de enviar o trabalho até sexta-feira, né? E para quem não acessou ainda a apostila, pode acessar que esse material que estou abordando agora, ele foi tirado lá dessa apostila. Foi tirado lá da apostila, do capítulo 1 e capítulo 2. Vocês vão ver que está praticamente a mesma coisa que está lá na apostila, está aqui nos slides. Então, vamos dar uma lidinha no capítulo 1 e no capítulo 2, para que vocês tenham mais facilidade de responder os questionários, os 2 questionários, e preparar e enviar para mim em PDF. Até sexta-feira, às 23h59, está proposto lá. Até às 23h59 da sexta-feira, vocês podem mandar o arquivo aí em PDF. Se não houver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrando por aqui, né? Desejando para vocês boa tarde aí, bons estudos, e nós vamos fechando aqui a aula, né? Vamos fechando a aula, desejando para vocês bons estudos e até a próxima. Valeu, professor. Obrigado. Boa tarde também. Boa tarde.